O amor triunfante de Deus. Parábola do rei e da donzela. Esta parábola, ela faz uma alusão ao Cântico dos Cânticos, onde o rei Salomão se disfarçou de pastor para conquistar o coração da mulher sulamita. Suponha que houvesse um rei que amasse uma donzela humilde e cujo coração não fosse afetado pela sabedoria que tantas vezes é pregada em voz alta. Deixe então a harpa ser afinada, que comecem as canções dos poetas, que todos sejam festivos, enquanto o amor celebra seu triunfo. Pois o amor se alegra quando une iguais, mas triunfa quando iguala o que era desigual. Deixe o amor do rei reinar. Mas então surgiu uma tristeza na alma do rei. Quem teria sonhado com tal coisa, exceto um rei com pensamentos reais? Ele não falou com ninguém sobre sua tristeza. Se ele tivesse feito isso, cada cortesão sem dúvida teria dito: Sua Majestade, você está fazendo um favor generoso à moça, pelo qual ela nunca poderia agradecer o suficiente. Isso, no entanto, sem dúvida teria despertado a ira do rei e, por sua vez, causado ao rei ainda mais tristeza. Portanto, ele lutou com a tristeza em seu coração. A donzela ficaria realmente feliz? Ela seria capaz de esquecer o que o rei desejava esquecer? Ou seja, que ele era o rei e ela uma ex-donzela humilde? Pois se isso acontecesse, se a memória de seu estado anterior despertasse dentro dela e, como uma rival favorita, roubasse seus pensamentos do rei, atraindo-a para a reclusão de uma dor secreta, ou se essa lembrança às vezes atravessasse sua alma como a morte atravessando um túmulo, onde estaria então a glória de seu amor? Ela teria sido mais feliz se tivesse permanecido na obscuridade, amada por alguém de sua própria espécie. E mesmo que a donzela se contentasse em não ser nada, o rei nunca ficaria satisfeito, simplesmente porque a amava tanto. Ele preferiria perdê-la a ser seu benfeitor. Que dor profunda dorme neste amor infeliz? Quem se atreve a despertá-lo? Quando um crente peca, ele ainda é amado por Deus. Deus deseja que ele saiba disso e, portanto, está preocupado em torná-lo igual a si mesmo. Se a igualdade não pode ser estabelecida, o amor torna-se infeliz e incompleto. A revelação do amor de Deus perde o sentido. Os dois não conseguem se entender. Como então essa relação pode ser estabelecida? Uma maneira poderia ser pela elevação do discípulo. Deus poderia elevar o discípulo ao seu próprio estado exultante, e isso poderia divertir o discípulo com uma alegria eterna. Mas Deus, o rei altruísta, não encontraria satisfação nisso. Ele sabe que o discípulo, como a donzela, seria gravemente enganado, pois nenhum engano é tão terrível quanto quando é insuspeito, quando uma pessoa é, por assim dizer, enfeitiçada por uma mudança de roupa. Talvez a unidade pudesse ser realizada por Deus aparecendo diretamente ao discípulo e recebendo sua adoração sem impedimentos. Isso certamente faria o discípulo se esquecer de si mesmo, da mesma forma que o rei poderia ter aparecido em toda a sua glória para a humilde donzela, fazendo-a esquecer-se de si mesma na adoração de adoração. Infelizmente, isso poderia ter satisfeito a donzela, mas não o rei, que não deseja sua própria exultação, mas a dela. Ela também não o entenderia, e isso tornaria a tristeza do rei
ainda pior. Não assim. O amor poderia ser feliz? Faça uma analogia. Deus tem alegria em vestir o lírio com uma roupa mais gloriosa do que Salomão. Mas se uma flor e um rei pudessem se entender, que triste dilema para um lírio estar. Ela se perguntaria se era por causa de suas vestes que Deus o amava. Que ilusão! E enquanto agora ela está confiante no prado, brincando com o vento, tão despreocupada quanto a brisa, ela definharia e deixaria de ter coragem de levantar a cabeça. Quem capta a contradição dessa dor? Não se revelar é a morte do amor. Revelar-se é a morte do amado. Era o desejo de Deus impedir isso. A unidade do amor terá que ser realizada de alguma outra maneira. Se não por meio de elevação, de ascensão, então por uma descida do tipo mais baixo. Deus deve tornar-se igual ao mais humilde. Mas o mais humilde é aquele que serve aos outros. Deus, portanto, deve aparecer na forma de um servo, mas a forma desse servo não é apenas algo que ele veste, como a capa do mendigo que, por ser apenas uma capa, esvoaça frouxamente e trai o rei. Não, é a sua verdadeira forma, pois esta é a natureza insondável do amor sem limites, que deseja ser igual ao amado, não de brincadeira, mas de verdade. E esta é a onipotência do amor resolutivo, decidindo ser igual ao amado. Veja então, lá está ele, Deus. Onde? Lá! Você não o vê? Ele é o Deus e, no entanto, não tem onde reclinar a cabeça e não ousa se voltar para ninguém para que não se ofenda com ele. É puro amor e pura tristeza querer expressar a unidade do amor e depois não ser compreendido. Deus sofre todas as coisas, suporta todas as coisas, é provado em todas as coisas, tem fome no deserto, tem sede em suas agonias, é abandonado na morte e tornou-se absolutamente igual ao mais humilde dos seres humanos. Eis o homem. Ele entrega seu espírito na morte, na cruz, e então deixa a terra. Ó corpo amargo! Mais amarga que o absinto é a ignomínia da morte para o mortal. Como deve ser então para o imortal? Ó refrigério amargo, mais azedo que o vinagre, para ser revigorado pelo mal-entendido do amado? Ó consolo na aflição de sofrer como um culpado! O que deve ser então? Sofrer como um inocente. Deus não é zeloso de si mesmo, mas por amor quer ser igual ao mais humilde dos humildes. Que poder! Quando uma semente de carvalho é plantada em um vaso de barro, o vaso se quebra. Quando se põe vinho novo em odres velhos, eles rebentam. O que acontece então quando o Deus Rei se planta na fragilidade de um ser humano? Ele não se torna uma nova pessoa e um novo vaso. Oh, esse vir a ser como é realmente difícil e como é semelhante ao próprio nascimento. Que assustador! De fato, é menos aterrorizante cair na cara no chão, enquanto as montanhas tremem à voz de Deus, do que sentar-se com Ele em amor como seu igual. E, no entanto, o desejo de Deus é precisamente sentar-se dessa maneira. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe com essa mensagem.
E lembre-se que este é o verdadeiro amor, o amor incondicional de Deus.